Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre, agradecendo a todos aqueles que participam do meu canal. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. Faça todo o combo, pelo amor de Deus, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. Se inscrever não paga nada. Dar o like também não. Compartilhar, menos ainda. Mas se você quiser contribuir com o canal financeiramente, tem o link do meu Apoia-se, está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E também tem a opção do clube de membros do canal. Agora, se você quiser fazer uma doação única de 5 para o canal, ó, o Pix do canal está aqui. Através do QR Code, você mira seu celular e faz uma doação para o canal, tá bom? Se você não quiser fazer a doação, não quiser contribuir financeiramente, tudo bem, gente. Dá o like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, já está ajudando bastante. Eu agradeço de coração, tá? Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube aqui, né, que todo mundo acompanha, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, tem um novo blog, meu novo blog, horadomacabeus.com, Twitter, lá no Twitter, cmacabeus, e tem o Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Pessoal, deixa eu fazer uma retratação, olha só, eu vou fazer uma retratação e é sério, tá? Ao que me parece, realmente, o que o Santo Ofício condenou foi a segunda versão de La Salette, tá? Não a primeira versão. Eu fui ontem buscar mais informações a respeito disso. Vamos lá. Uma pessoa ontem entrou em contato comigo, tá? Eu até discuti com essa pessoa. O que o Cristo Macabeus mais faz é discutir. Eu até discuti com essa pessoa, mas depois, né, do diálogo que eu tive com essa pessoa, ele me enviou isso aqui, né, falando, não, a primeira versão foi dada ao Papa e foi aceita, né, a primeira versão de La Salette. Depois ele diz assim, quando foi mencionada a data, foi para relatar o exato dia do referido acontecimento, 1845. O texto não condena, o texto do Santo Ofício não condena tudo, o texto condena apenas o que Melanie publicou, por conta própria em 1879. Você não está interpretando o texto corretamente. Duas coisas. Primeiro, uma ata apostólica não tem que ser interpretada, tá? Não é uma profecia e não é uma revelação. É um ato de condenação, então não tem que ser interpretado. Segundo, os dois textos foram publicados por Melanie, tá? Mas nenhum deles, na verdade, foi escrito por conta própria. O primeiro, os bispos lá da França forçaram Melanie a escrever. Era para ser divulgado em 1858, a aparição ocorreu em 1845. O texto, né, ou a revelação, era para ser divulgado apenas em 1858, mas em 1851 os bispos forçaram Melanie a escrever. Ela escreveu aquela cartinha pequenininha, tá? Eu já li, não tem heresia nenhuma, já fiz um vídeo mostrando que a primeira versão não tem nenhuma heresia, fala apenas que a igreja iria ser perseguida e o Papa também durante a Revolução Francesa. Só isso e mais nada, tá? O que contém heresias é a segunda versão. Porém, né, a condenação está aqui, tá? Vamos lá. Não tem que ser interpretado isso aqui, gente, tá? A condenação do Santo Ofício está aqui, ó. Na Assembleia Geral da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais responsáveis por salvaguardar a fé e os costumes proscreveram e condenaram o opúsculo, a aparição da Santíssima Virgem sobre a montanha de La Salette no sábado do dia 19 de setembro de 1845. Uma simples reimpressão do texto integral, ou seja, original, publicado por Melanie, tá? Que fala na Sociedade de Santo Agostinho, Paris, Roma e na Bélgica, Bruges, na Bélgica, em 1922. O que acontece, gente? Aqui está mencionando apenas esse opúsculo que se chama Aparição da Santíssima Virgem sobre a montanha de La Salette no sábado do dia 19 de 1845 e essa reimpressão desse texto original que foi publicado por Melanie. Aqui não deixa específico se foi a primeira ou a segunda versão
tá? Mas eu fui a fundo, fui pesquisar e realmente foi a segunda versão apenas que foi condenada, porque é esse opúsculo aqui que eu estou colocando agora para vocês, né, que está escrito em francês, né, a aparição da Santíssima Virgem, né, na montanha de La Salette em 19 de setembro de 1846, tá? Por que é a segunda versão? Porque é exatamente a versão que tem o imprimatur do tal do bispo de Lecce, tá? Gente, esse bispo de Lecce é muito complicado, não se tem muito, como eu falei, ninguém tem registros desse bispo lá de Lecce. Ele forçou a Melanie em 1879, 27 anos depois da primeira versão. Melanie passou por vários conventos, ela não estava bem, ela sofria de esquizofrenia, enfim, várias... realmente, não era uma pessoa com capacidade para escrever uma revelação, tá? Esse bispo de Lecce forçou Melanie a escrever essa segunda versão. Eu falo brincando, assim, a primeira versão tinha uma folhinha, a segunda tem 20 páginas. Não tem 20 páginas, tá? Eu falo brincando para colocar a dimensão, né, de contradição de uma versão para outra, a diferença de uma versão para outra, tá? A primeira versão tem uma folhinha desse tamanho, a segunda, né? Eu não sei nem quantas páginas exatamente tem, eu falo 20 páginas para mostrar a dimensão, né, da contradição de uma coisa para a outra, tá? Então, fazendo uma retratação aqui, realmente a segunda versão, tá? Por que a segunda versão? Porque o tribunal aqui, o Tribunal da Santa Inquisição, gente, é o Santo Ofício, tá? O Santo Ofício está condenando esse opúsculo aqui, com esse nome, a aparição da Santíssima Virgem sobre a montanha de La Salette, tá? E esse opúsculo realmente é o opúsculo que foi publicado com o imprimatur desse bispo de Lecce aqui, tá? E realmente, né, esse bispo de Lecce foi esse cabra aqui que forçou Melanie a escrever essa segunda versão. Ao meu ver, aí é um pensamento do Chris Macabeus, tá? Ao meu ver, se a segunda versão foi condenada, a segunda versão foi condenada pelo Santo Ofício e a primeira foi escrita pela mesma vidente, ao meu ver, é tudo falso, tá? Não tem como a mesma vidente escrever algo, né, verdadeiro, autêntico e depois escrever uma mentira, tá? Então, ao meu ver, eu não confio em nenhuma das duas. Porém, eu já deixei bem claro aqui, isso tá lá no meu blog, tá? No artigo que eu escrevi sobre La Salette. Eu vou refazer esse artigo, que eu consegui mais informações. Eu vou refazer esse artigo, tá? Ao meu ver, cara, isso tá lá no meu blog, como eu falei, tá? A primeira versão não tem heresia nenhuma. Se a primeira versão foi reconhecida, sim, em 1851, por quê? Foi exatamente a versão que os bispos lá na França forçaram Melanie a escrever. Então é lógico que ia ser reconhecido. Eles forçaram aquilo, então ia ser reconhecido, com certeza, tá? E não tem heresia nenhuma, não tem heresia. Eu já falei isso em vários vídeos, no meu artigo eu falo isso. Se ficasse na primeira versão, tá tudo certo, só fala que o Papa ia ser perseguido durante a Revolução Francesa e foi perseguido durante a Revolução Francesa. Não tem nada ali contra a igreja. Agora a segunda versão, vamos falar da segunda versão, que é realmente o opúsculo aqui condenado, tá? Esse opúsculo mesmo que foi condenado pelo Santo Ofício, então já faço a minha retratação a respeito disso. Porém, gente, o que acontece? Esse opúsculo condenado é o que anda na mão, né, de católicos, que anda nas mãos, né, de católicos, como o penitente, o Leonardo Penitente. Ele está usando isso daqui, tá? Preste atenção, esse opúsculo aqui, ele está usando isso daqui em suas pregações a respeito do Apocalipse.
Prestem atenção que foi exatamente isso aqui que foi condenado. Ó. Tá vendo? Opúsculo com o nome de Aparição da Santíssima Virgem sobre a montanha de La Salette no sábado do dia 19 de setembro de 1845. É exatamente esse opúsculo aqui, ó. A aparição da Virgem Maria, tá? Sobre a montanha de La Salette, 19 de setembro de 1800. Aqui tá 1846, tá? Mas o correto é 1845, tá bom? É exatamente esse opúsculo que o Leonardo Penitente está usando. Se o Leonardo Penitente e o Anderson, né, que corroborou com tudo isso, se o Leonardo tivesse usado a primeira versão, o Cristo Macabeus estaria errado. O Cristo Macabeus estaria errado, porque realmente a primeira versão teve seu reconhecimento, teve sua devoção. Ao meu ver, não serve, porque... Como eu falei, se a vidente mentiu em uma versão, ao meu ver, mentiu em outra também, a mesma vidente, mas tudo bem. Mas se ele tivesse usado, o penitente tivesse usado a primeira versão, primeiro, ele não teria argumentos para defender o Apocalipse protestante que ele defende, porque a primeira versão não tem nada a respeito do Apocalipse protestante, tá? E também eu não estaria aqui falando que o cara é um protestante infiltrado, porque realmente ele estaria usando algo que não foi condenado pela Santa Igreja, tá bom? Agora falando da segunda versão, por que essa segunda versão foi condenada, tá? Simplesmente porque tem heresias. E na live de ontem que eu fiz lá no canal do André Chilano, eu percebi uma heresia maior do que aquelas que eu já divulguei. Quais são as heresias que eu divulguei? Roma perderá a fé, se tornará sede do anticristo e a igreja será eclipsada. Isso são 3 heresias, tá? São 3 heresias. Mas ao meu ver tem uma heresia maior ainda na segunda versão, que é essa daqui, gente, tá? É a segunda versão que é essa daqui, que é exatamente o que o penitente usou. Tem a questão do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele aboliu o index de livros proibidos. Estava lá o index, e nesse index tem lá os livros proibidos para os católicos. O Concílio Vaticano condenou, não, ele aboliu o index, só que ele não aboliu a condenação dos livros, tá? O que acontece? Quando o Concílio Vaticano, tá, aboliu o index, ele deu autorização para o leigo ter acesso a esses livros e ter conhecimento do conteúdo, mas não tirou a condenação do Santo Ofício, até porque tem um processo para acontecer isso. Não é simplesmente o concílio chegar e falar, agora todos os livros são santos. Pô, tem livro do Espiritismo lá. Você acha que esse livro agora passou a ser santo? Não. Apenas que agora o católico pode ter conhecimento dessa heresia. Conhecimento do que é heresia. Mesma coisa aqui, tá? Então isso aqui continua sendo condenado. Tudo que o penitente falou naquela live com o Anderson, o pregador, tudo que ele falou está condenado pela igreja. Desculpa, gente. Tô ainda com dor de garganta, tá? Tudo que ele falou está condenado pela Santa Igreja. Tudo que ele falou ali é heresia e protestantismo puro, tá bom? Então, continua sendo isso, tá? Agora, como eu falei, gente, são 3 heresias ali que eu expus, né, que eu coloquei nos meus vídeos. Roma perderá a fé, se tornará sede do anticristo e a igreja será eclipsada, tá? Mas tem uma heresia maior, e eu só percebi isso na live com o André Chilano e o Robson no dia de ontem, tá? Prestem atenção nisso daqui. Durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, tá? Na primeira versão, Melaine diz que é uma freira. Então, unindo a primeira com a segunda versão, a gente deduz, e o penitente deduziu também, que é de uma freira judaica, tá? Aí ele diz assim, que durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será um bispo. Olha só, será um bispo. Na verdade, nesse texto aí, esse texto contém 2 heresias. Só nesse trecho aí contém 2 heresias, tá? A primeira, o que o protestante pregou a vida toda? O que o protestantismo pregou a vida toda?
Tá? O que o protestante diz, né, a respeito da Igreja Católica? Que o anticristo vai ser um papa, que o anticristo vai ser um católico. O protestante diz isso. Ou vai ser um papa, um padre, um santo, um bispo. O anticristo vai ser, né, segundo a visão protestante, vai ser um católico. Tá? O que diz aqui? O que está dizendo aqui? Durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica. Na primeira versão diz que é uma freira. Né? Então, né, unindo uma versão a outra, dá a entender que é uma freira de nacionalidade judaica. Tá? Uma falsa virgem que terá comunicação com a serpente e vai ser o fruto, né? Esse anticristo vai ser o fruto da fornicação dessa freira judaica com um bispo católico. Então a freira católica e o bispo católico, ou seja, o anticristo é católico, minha gente, segundo a segunda versão da revelação de La Salette, segundo o penitente. O anticristo vai ser católico, tá aí parabéns aos protestantes, acertaram, tá aí o apocalipse protestante, heresia, gente, tá? Essa é a primeira heresia que tem nesse trecho aí, tá? Nessa parte do texto. A segunda heresia, gente, tá aí, ó. Ao nascer vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Agora eu pergunto, você católico, o diabo tem o poder de gerar um filho? Gerar. Jesus Cristo foi gerado, tá? Não foi criado. Jesus Cristo foi gerado no ventre de Virgem Maria. Tá? É diferente criar e gerar. Mas esse atributo da criação, de criar um ser e gerar também um ser, é um atributo de Deus. Deus, ele é o Criador. Deus, ele cria, ele gera. Agora eu pergunto, o anjo decaído, ele tem o poder de gerar um filho ou criar um ser? É o que eu pergunto para você, católico. Se o diabo tem esse poder aí, se tornou Deus. Se o diabo tem esse poder, se tornou Deus. Aí acabou o cristianismo, entendeu? Então são duas heresias aqui nesse texto da segunda versão. Gente, eu sempre deixo bem claro, tudo isso tá na segunda versão de La Salette. Tá? Na primeira versão não tem heresias. Não tem nenhuma heresia na segunda versão. Na primeira versão, desculpa. Na primeira versão não tem nenhuma heresia. Na segunda versão tem várias. Eu estou aqui, né, expondo apenas as principais heresias. E ao meu ver, essa aqui é a principal, gente. Ao meu ver, essa aqui é a principal. Segundo essa revelação, o anticristo vai ser um católico, tá? Tá aqui nesse opúsculo aqui, que realmente é da segunda versão. E ainda diz que o diabo tem poderes divinos. O diabo tem atributos divinos, que é de gerar uma criança e criar um ser, tá bom? Então, minha gente, primeiro, tá? Se retratando aqui, realmente o Santo Ofício, tá? Se retratando, realmente o Santo Ofício, eu não tinha isso aqui, eu fui pesquisar a fundo e busquei realmente, tá? Isso aqui que o Santo Ofício condenou é a segunda versão de La Salette de 1879, tá? É a segunda versão que tem o imprimatur desse bispo de Lecce. O bispo, esse doido aqui, que ninguém tem registro nenhum dele, esse bispo foi lá, forçou Melania a reescrever a versão. Ela foi lá e estava caindo nos devaneios dela, passou ali por uma lavagem cerebral, enfim. Ela foi lá e escreveu aquela porcaria toda e esse bispo foi lá sem passar por uma comissão, sem nada, foi lá e deu um imprimatur, tá aqui. Tá? Aí isso aqui foi publicado, né, em folhetos e distribuído. Os folhetos foram distribuídos entre os fiéis católicos. Aí o Santo Ofício veio aqui e condenou esse opúsculo que contém a segunda versão de La Salette, tá? Então, a primeira versão, tá? Isso tá lá no meu artigo, eu não mudei no meu artigo, tá lá no meu artigo. A primeira versão foi reconhecida sim pela igreja e não foi condenado. E, enfim, só que a primeira versão também não tem nenhuma heresia.
essa história de que Roma vai perder a fé, vai se tornar sede do anticristo, a igreja eclipsada, e que o anticristo vai nascer de um bispo com uma freira católica, uma freira com nacionalidade judaica, tá? Isso só tem na segunda versão. E também tem outras heresias lá que tá lá no meu blog, eu já, né, publiquei isso, tá lá. Eu vou fazer uma atualização desse artigo meu, porque eu consegui mais informações a respeito dessa segunda versão, da condenação e tudo que contém nela, tá bom? Então, volto a repetir, apenas a primeira versão foi reconhecida, a segunda foi condenada pelo Santo Ofício, tá? Sempre vem Tribunal da Santa Inquisição na minha cabeça, tá? Mas foi condenada, a segunda versão foi condenada pelo Santo Ofício e, ao meu ver, né, isso aí é uma opinião do Cris Macabeu. Se a primeira versão não tem heresias, mas foi escrita pela mesma vidente que escreveu a segunda, e a segunda tem heresias, e foi condenada, ao meu ver, a primeira também não serve, tá? Ao meu ver, e nada que vem de La Salette para mim serve, tá bom? Então, pessoal, na segunda versão, né, contém essas heresias, e a principal de todas é essa daqui que eu coloquei para vocês. Essa para mim é a principal de todas, essa da autenticidade ao apocalipse protestante, e é o que o penitente está pregando por aí, tá bom? Então, paz e bem a todos. Gente, eu tô de viagem, retornarei a Curitiba, a cidade que eu amo, que eu gosto, no dia de hoje, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer mais um vídeo, e no dia, né, amanhã, tá? Hoje é dia 23, no dia 24, isso. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir também fazer vídeos, tá? Então acho que só na sexta-feira eu irei conseguir participar das lives e fazer outros vídeos também, tá? Então esse vídeo aqui talvez seja o último do dia de hoje e do dia de amanhã também, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.